Mais um exemplo de aplicação do método da substituição simples. Novamente, a primeira coisa que você deve tentar é procurar resolver a integral pelo método de integral imediata. Se você revisar o nosso primeiro módulo, você vai perceber que nenhuma função que nós utilizamos nem de longe se parece com essa expressão. Então, você não tem a menor chance de calcular essa integral pelo método da integração imediata. Então, nós precisamos transformar numa integral imediata. O próximo método, obviamente, é o que a gente está estudando, que é o método da substituição simples. Para isso, você precisa identificar na expressão uma função e a sua derivada. Quem parece ser a função e quem parece ser a derivada. Aqui fica muito claro que você tem a função e elevado a 3x mais 1 dentro de uma raiz quadrada. E nós vimos na nossa primeira aula desse módulo que a derivada precisa estar sozinha, isolada e multiplicando. Essa função não está sozinha, não está isolada, ela está dentro de uma raiz quadrada. Então, ela não tem a menor chance de ser a derivada. Então, se ela não é a derivada, ela precisa ser a função. Então, você vai colocar aqui e elevado a 3x mais 1. Não coloque com raiz, porque você vai criar uma expressão desnecessariamente complicada. Então, faz o simples, a função vai ser e elevado a 3x mais 1, porque ela não está isolada. Agora, vamos calcular a derivada dessa função. A derivada é a derivada da exponencial é ela mesma, e elevado a 3x, mas como você tem uma expressão aqui no expoente, você precisa também derivar essa expressão. Isso é chamado regra da cadeia. E a derivada do 3x é 3. Então, sempre que tiver uma expressão no expoente, repete a exponencial, porque a derivada é ela mesma, e logo em seguida você deriva o expoente, aqui no caso da 3. E a derivada dessa constante é exatamente 1. Não se preocupe com a expressão, uma vez que você definiu o e a derivada, isso aqui não pode mais alterar nada, tá? Tudo que você precisa vai ter que ser feito aqui com u e a derivada. Próximo passo, determinar quem é du, nós já sabemos que é u' dx. Então, du vai ser a derivada, 3 exponencial de 3x dx. Bom, antes de fazer a substituição, nós temos que preparar a integral para receber o du. Você vê que aqui tem um 3, aqui não tem. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fabricar um número 3. Você fica com integral da raiz quadrada de e elevado a 3x mais 1 Esse e elevado a 3x precisa de um 3, então você vai colocar 3 e elevado a 3x dx. Com isso, você tem aqui o du completo, mas para compensar esse 3, você precisa colocar aqui 1/3 para dividir o que você colocou multiplicando. Agora fica fácil. 1/3 integral da raiz quadrada dessa expressão, que você chamou de u. Então, fica a raiz quadrada de u, e toda essa expressão aqui é exatamente o du. Agora, uma raiz que nós estudamos também no módulo anterior como função potência. Como que você escreve raiz quadrada de u como função potência? Lembrando que aqui tem expoente 1 e lembrando que aqui tem índice 2 numa raiz quadrada. Então, você tem u elevado a uma fração. Nós vimos que toda raiz é escrita como potência, onde o expoente é uma fração. O expoente aqui fica no numerador, o índice no denominador. Está transformado em uma função potência, e nós estudamos isso no módulo anterior. E qual é a integral de u elevado a 1/2 du? Aqui você tem 1/3. U elevado a expoente mais 1, essa foi a regra para a função potência, expoente mais 1, dividido por expoente mais 1.
obviamente, tem uma constante de integração no final. Bom, vamos prosseguir então, simplificando essa expressão antes de colocar a variável original de volta. 1/3, u elevado a quanto? 1/2 mais 1 é 1/2 mais... O número 1 pode ser escrito como 2 sobre 2. 2 sobre 2 é igual a 1. Então, você tem aqui 3/2. Então, fica u elevado a 3/2 dividido por 3/2 mais a constante. Mais um passo, você repete esse 1/3. Aqui você tem uma expressão dividido por uma fração. Quando isso acontece, nós já sabemos a regra. Nós repetimos o que está no numerador. A gente diz que você repete a primeira, u elevado a 3/2. Observe um espaço aqui, que é para você inverter a segunda. E fica 2/3. Você repete a primeira e 3/2 você inverte, fica 2/3. Mais a constante. 1/2 vezes 2/3, você só multiplica. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 3, 9. U elevado a 3/2, você transforma novamente em raiz. O expoente vem do numerador. E o índice da raiz vem do denominador, você não precisa colocar índice 2. Mais a constante. Bom, aqui a gente encerra o cálculo da integral imediata que nós encontramos. Só que o último passo, você não pode esquecer, que é devolver a variável original. Eu costumo dizer para os meus alunos que assim que você pensar que acabou, ainda resta um passo. E que passo é esse? Devolver a variável original. Ou seja, tira o u e põe o x de volta. Então, você tem agora, observe que está a terceira. Então, você precisa de parênteses, tem uma expressão completa, é elevado a 3x mais 1, entre parênteses, com expoente 3, está aqui u a terceira, mais, claro, a constante de integração. Então, aqui está um exemplo um pouco mais elaborado de aplicação do método da substituição simples. Vamos, então, para o último exemplo.